Quando eu estava fazendo faculdade, a minha faculdade de psicologia, havia uma pessoa que me tratava de uma maneira muito ruim. Toda vez que ela falava comigo, ela falava como se estivesse brigando comigo. Toda vez que eu tinha que interagir, fazermos algum trabalho juntos, essa pessoa diminuía o meu trabalho, falava que não estava bom. E quando ela olhava para mim, ela já olhava me recriminando, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. O interessante é que sempre que eu estava com ela, eu me sentia realmente fazendo alguma coisa errada. Eu me sentia culpada, eu me sentia já, sabe quando você já se chega para uma pessoa se na defensiva, já se desculpando, dizendo que o seu trabalho não foi bom, que você não teve tempo de fazer uma coisa melhor? O interessante é que acontecia isso e eu não me dava conta no momento dessa dinâmica. Agora que já acabou a faculdade, que os anos se passaram, eu fico pensando, por que aquela pessoa agia desse jeito comigo? E a outra pergunta, por que é que eu aceitava esse tipo de comportamento em relação a mim? Olá, minha amiga, tudo bem com vocês? O meu nome é Nelma Cristina e esse daqui é o meu canal, Mais que 60 Amigas, onde nós falamos de assuntos que interessam a nós mulheres e muito a nós mulheres 60 a mais, 70 a mais, nessa faixa, tá bom? Bem, hoje eu vou falar sobre gaslighting. Vocês podem ter visto o título e podem até ter ouvido falar desse nome, gaslighting. Mas por que a gente usa um título em inglês? Por que a gente não fala o que é esse comportamento, o que é isso em português? Bem, é que esse termo começou em 1938 em uma peça na Inglaterra. E depois foram feitos dois filmes, um em 1940 e outro em 1944, com esse nome, gaslighting. O que é gaslighting? Literalmente, gaslighting é lâmpada a gás. Como eu falei, esse filme foi feito em 1938 e nesse período as casas realmente, as lâmpadas eram a gás. E isso que é o interessante. Nessa peça, nessa história, né, era um casal e essa moça era rica e o homem casou com ela para ter o dinheiro dela. Como ele procurava as joias no porão, ele ia lá e mexia na luz, na lâmpada, aumentando, diminuindo a intensidade da lâmpada, né? Do gás, para aumentar ou diminuir a intensidade. Quando ela percebia, quando a esposa percebia, ele falava que ela estava ficando louca, que aquilo não estava acontecendo. Quando ele andava procurando as coisas pela casa, as joias pela casa, e ela percebia, ele falava que ela estava ouvindo coisas, que aquilo não estava acontecendo. Quando ela falava que algo aconteceu, ele dizia para ela que ela estava com uma memória ruim. O que ele ia fazendo? Ele ia minando a confiança da esposa dela, da esposa dele, né? Para que ela pensasse que estava ficando louca, que estava perdendo a memória, que estava perdendo a razão, para ele ficar com o dinheiro dela. Veja bem, isso é a essência do que a gente fala de comportamento abusivo de hoje em dia. E acontece muito ainda nos dias de hoje. Até por essa razão que esse termo, gaslighting, ficou para dar o título a todo o comportamento que os maridos, as pessoas fazem com seus cônjuges. Porque sim, não é só o marido com a esposa, pode acontecer em outros tipos de relacionamento também. Então esse termo ficou para dizer o tipo de comportamento que as pessoas têm com as outras pessoas, tá? Só para vocês se localizarem, verem como realmente a gente pode sofrer
esse tipo de comportamento abusivo de qualquer pessoa, essa pessoa que me tratava desse jeito era uma moça. Sim, era uma moça mais jovem que eu, bem mais jovem do que eu, e eu aceitava. E é isso um dos piores problemas dessa relação abusiva. Sim, eu não vou ficar falando gaslighting, gaslighter, que é a pessoa que trata a outra desse jeito, até para facilitar. Vamos chamar de relacionamento abusivo, que é o que realmente é esse tipo de relacionamento. É um relacionamento abusivo. Então, não é só o marido que faz isso com as esposas, mas é o mais comum. É mais comum o marido tratar a esposa desse jeito. Mas isso também pode acontecer em outros tipos de relacionamento, tá bom? Então, vamos dizer quais são as principais características desse abusador. O que ele faz com a sua vítima, vamos dizer assim. Primeiro, como eu falei, ele faz a pessoa duvidar da sua memória. Você fala, não, olha, ontem aconteceu tal coisa, e a pessoa fala, não, não aconteceu não desse jeito. Não, ontem você falou tal coisa, e a pessoa nega, assim, descaradamente, vamos dizer. Ele nega, não, não aconteceu isso, você se enganou. E você tem certeza de que aquilo aconteceu e a pessoa nega, você começa a pensar, não, será que eu me enganei mesmo, que eu esqueci do que aconteceu? Então, fazer a pessoa começar a duvidar da memória. Fazer a pessoa duvidar da sua própria capacidade. Quando é um marido, por exemplo, com a esposa, ele começa, dependendo da pessoa, ele começa a isolar a esposa das outras pessoas. Aquele tipo de homem que fala assim, não, vamos ficar só nós dois. O nosso relacionamento basta, o nosso amor nos basta. Para que você quer conversar com a sua família? Para que você quer visitar a sua família? Por que nós vamos receber visitas à sua família? Nós dois bastamos. Então ele vai tirando a pessoa do convívio da família. Por quê? Porque uma presa isolada é mais fácil de ser abatida, é óbvio. Se você está sozinha, sem apoio das pessoas que te amam, que veem que não tem nada errado com você, que vê que você está com a sua sanidade mental em dia, se essas pessoas estivessem perto de você, não seria tão fácil para a pessoa tirar a sua autoconfiança. Então ele tem que tirar as pessoas que são da sua confiança e que veem e que podem te ajudar, que podem te localizar nesse mundo aí dessa relação, certo? O que o abusador faz também, essa pessoa? Um dia ele trata a pessoa de um jeito, ele trata bem. Ele é todo amoroso, ele é todo carinhoso, principalmente na frente de outras pessoas, dos colegas, dos familiares dele. E no outro dia ele te trata muito mal. Então você não sabe o que esperar, você fica pisando em ovos. Será que hoje ele vai me tratar bem ou será que hoje ele vai me tratar mal? Outra situação, que quando você realmente percebe que a pessoa fez alguma coisa errada e fica brava, fala, quer reclamar, a pessoa fala, nossa, você está reagindo demais, não é o caso, que é isso? Nossa, como você é sensível, só porque eu falei isso com você? Então ele vai tirando também a sua confiança em seus próprios sentimentos. Você começa a pensar, realmente eu estou reagindo mal. Então, veja bem, o que eu quero dizer. É um tipo de relacionamento em que a outra pessoa vai te apagando completamente. Esse é o termo mesmo. Porque você começa a duvidar da sua memória, você começa a duvidar da sua capacidade de julgamento do que está acontecendo. Ele começa a fazer com que você duvide da sua capacidade, vamos dizer, intelectual, do seu trabalho que você faz. Os seus sentimentos são invalidados. Quando isso não acontece ainda na frente de outras pessoas, a pessoa vai sendo realmente apagada. E isso pode acontecer onde? Em que tipo de relacionamento isso pode acontecer? Bem, como eu falei,
a situação mais comum é marido e mulher. O marido fazer isso em relação à mulher. E aqui a gente vai ver que é sempre a pessoa que tem a personalidade mais forte sendo o abusador de uma pessoa que tem uma personalidade mais fraca. Então, maridos fazem isso com esposas, que é a situação mais comum. Mas pode acontecer sim de ter pais que são pais abusadores. E aí, nesse caso, as frases que eles falam as frases que eles falam são: você não pode fazer isso comigo, você é minha filha, você não pode fazer isso comigo, eu sou o seu pai, ou sou sua mãe. Que tipo de filha faz isso com o pai? Ou seu pai vai falar assim: ah, você sempre foi assim, você sempre foi muito fraquinha. Sabe? Começa a falar dos seus erros desde lá da infância, porque os pais conhecem, e você vai ficando sem graça, envergonhada dessa situação. Mas, na nossa idade, como o meu público, né, são as amigas, as meninas que têm a minha idade, é mais comum nessa nossa situação que nós tenhamos filhos, netos, que são os abusadores. O filho vai culpar a mãe, no caso, né, que são as mães, ou os pais mesmo, de tudo que acontece. Olha, eu estou nessa situação porque você sempre me falou isso, você sempre falou para eu ser assim, ou aí a pessoa começa a gritar com você, a pessoa começa a te tratar mal, a pessoa começa a pedir que você cuide do filho, cuide do filhinho, da filhinha, mas de uma maneira que você se sinta obrigada a fazer isso. Agora, como é que você vai fazer para sair dessa situação? Bem, minha amiga, não é uma situação fácil. Eu considero que a situação mais difícil é de quem está num relacionamento abusivo e não conseguiria sair fácil desse relacionamento. Por exemplo, marido e mulher. Dificilmente uma mulher vai perceber um relacionamento abusivo se não houver agressão física. Mas quando não é assim, dificilmente a esposa percebe que está num relacionamento abusivo. Por exemplo, se você está num relacionamento abusivo, como eu falei, eu na minha faculdade, um momento acaba, o curso vai acabar e você depois percebe, olhando para trás, você percebe que isso aconteceu. Um relacionamento, por exemplo, no serviço, né? O chefe com o subordinado, isso é muito comum também. Às vezes a pessoa percebe que está no relacionamento abusivo, que o chefe não é bom, que o chefe está sendo, a gente chama isso até de abuso moral, é um abusador também, é um relacionamento abusivo, mas é mais fácil de sair. Mas quando é entre pais e filhos, os seus filhos fazendo isso com você, é mais difícil de você sair. Não dá para você deixar o seu filho. Então você vai ter que realmente ter noção disso, perceber se você está tendo um relacionamento assim, só você se conscientizando mesmo e até buscando ajuda de outras pessoas, pessoas que gostem de você, que possam validar os seus sentimentos, falar se você tem razão mesmo, tá? Mas tome cuidado. E esse é outro ponto que você tem que pensar. Não espere compaixão dessa pessoa. Não pergunte assim, por que a pessoa me tratava assim? Não tente entender, só procure ajuda. Não tente, se alguém falar que essa pessoa é assim, coitado, porque os pais não foram amáveis, porque ele teve essa situação difícil, ou se alguma outra pessoa junto com você também, você querendo entender em que momento essa pessoa ficou assim, não tente entender. Tente se entender primeiro, tente arrumar a sua situação primeiro. Depois que você estiver longe, depois que você estiver resolvido essa situação, depois você pode pensar. Mas amiga, pense primeiro na sua situação, na sua vida. Se você está assim, procure ajuda, tá bom? E agora, eu queria saber, você tem um relacionamento assim? Já esteve dentro de um relacionamento assim? Como que você fez? Você conseguiu sair ou não? Conta aqui pra gente, para as pessoas entenderem também que realmente isso acontece e é mais comum do que a gente pensa.
E agora eu peço, se vocês ficaram até aqui, por favor, deixem um like, compartilhe, conversem com outras amigas que possam estar nessa situação. Agora eu agradeço muito de coração por ter ficado até aqui e até o próximo programa, se Deus quiser.